Bom, então nós, continuando aqui, né, pessoal? Já vimos parado aqui, ó, nas granulométrica, né? Tá certo? Como eu havia dito, né, esse exemplo aí é uma curva bem completa, ela traz um monte de informações. Então, aqui tem, ele destaca, né, as frações, tá certo? Então, o diâmetro dos grãos, aqui em cima as peneiras. Então, esse é mais ou menos o exemplo de uma curva granulométrica, né? A representação da análise granulométrica de um solo. E nota que aqui ele apresenta exatamente, né, as porcentagens de cada fração, né? Conforme eu já tinha destacado, o pedregulho ele não apresenta nada de pedregulho, né? Areia grossa, apenas 2%, areia média, 9%, areia fina, 49%, né? A gente pega aqui, ó, pega uma faixa bastante grande, né, de areia fina, silt 18% e argila 22%, tá certo? Então, essa tabela aqui, pessoal, ele vai ter exatamente, né, as combinações que a gente vai ter com os solos em função do tamanho, tá certo? Então, alguns limites aí, né, que a BNT ela traz, tá certo? Então, o matacão, né, de 25 centímetros a 1 metro, então é um tamanho de solo bastante grande, né? A gente vai ter a pedra, certo? 7,6 a 25 centímetros. Pedregulho, né? 4,8 a 7,6, também então é relativamente grande, né? Areia grossa, areia média, areia fina, silt e argila, que foi os exemplos que a gente viu anteriormente, tá certo? Então, geralmente, quando a gente falar, né, desses tipos de solo, essas denominações elas vão estar atreladas exatamente ao tamanho das partículas, né, o tamanho do solo, ok? Então, o solo apresentou muito pedregulho, então a gente já imagina que o solo ele apresentou partículas relativamente grandes, né? É um solo graúdo, tá certo? Aqui apenas alguns exemplos de alguns solos brasileiros, né? A gente tem aqui lateríticos arenosos finos, seriam os solos aqui, ó, A e B, certo? Esses dois são pilhados. Lateríticos de basalto, seria o C aqui, tá certo? Entre outros, ok? Então, apenas essa curva aqui, pessoal, apenas um exemplo, tá certo? Então, cada região, cada solo, ele vai apresentar a sua característica própria, tá bom? Então, é necessário, né, que se faça, né, todo tipo de obra que se fosse realizar, né, é necessário que se faça todos os ensaios, tá certo? Eles podem ter, vamos dizer assim, características parecidas, né, mas cada solo vai apresentar a sua peculiaridade, ok? Então, essa figura aqui apenas é para ilustrar, né, trazer aqui alguns exemplos de granulometria de alguns solos, beleza? Alguma pergunta, pessoal, até aqui? Bom, então, continuando, vamos ver agora, ó, alguns tipos de curva granulométrica, né? A gente já viu que o resultado, né, a forma de representar a análise granulométrica é exatamente através da curva granulométrica, tá certo? Então, vamos ver alguns tipos, né, dessas curvas e vai exatamente, né, nos fornecer alguns comportamentos, né, que o solo vai apresentar em função dessas curvas e, consequentemente, em função de que maneira, né, o tamanho das suas partículas estão distribuídas, tá certo? Então, a gente pode ter, basicamente, pessoal, três tipos de curva, tá certo? Conforme está bem ilustrado aí nessa figura que vocês estão vendo, tá certo? A gente pode ter uma curva contínua, essa curva representada aqui pela cor azul, tá certo? E observe aqui, ó,
a representação que ele tem aqui dos grãos, tá certo? Das partículas. A gente pode ter uma curva descontínua, certo? Que está representada aqui pela curva vermelha. E a gente pode ter uma curva uniforme. Agora vamos entender um pouco o que seria cada curva dessa. A curva contínua, pessoal, ela quer dizer o seguinte, ó, que o solo que você analisou ali, ele vai apresentar todas as faixas do tamanho, ele vai apresentar, tá certo? Então, desde os tamanhos maiores até os tamanhos menores, ele vai, as suas partículas vão ser constituídas de vários tamanhos, né? Então, por isso, ó, que a curva dele ela vai ser o quê? Contínua. É o que está representado aqui, ó. Eu vou ter grãos pequenos, grãos graúdos, grãos médios, grãos menores, grãos minúsculos e por aí vai, tá certo? Então, todas as faixas de tamanho, né? Então, conforme esse exemplo aqui, ele pegou 19 milímetros, né? Até a peneira aqui de 0,15. Então, todas essas faixas aqui, esse solo, ele vai apresentar esses tamanhos, tá certo? Esse aí é o exemplo de curva contínua, ok? Então, note que ela vai ter essa característica, né? Então, se eu pegar aqui qualquer faixa aqui de tamanho, ela vai apresentar uma determinada porcentagem, ok? Já a curva descontínua, ó, vai ter uma faixa aqui, ó, né? Uma faixa, por exemplo, aqui intermediária, que ela não vai apresentar partículas com esse tamanho, tá certo? Note que a curva vem aqui, ó, com uma certa continuidade, vamos dizer assim, aí chega aqui, ó, nessa faixa aqui, ó, da peneira, mais ou menos aqui da peneira 2,4 a peneira 0,6, ela não apresenta grãos, né? Tá certo? Apresenta aqui uma certa descontinuidade. Depois volta a apresentar aqui nas peneiras menores, tá certo? Então, a curva descontínua, em uma determinada faixa de tamanho, o solo não vai apresentar partículas com aquele tamanho, tá certo? Ok? Já um solo que apresentou a curva uniforme, ele quer dizer o seguinte, ó. Então, note que a curva aqui, ó, ele de forma predominante, né, ele só vai apresentar o quê? Ele vai apresentar o tamanho das partículas de solo vão ser basicamente o mesmo tamanho, né? Ok? Então, essa aí vai ser uma curva que uniforme, né? Se a gente pegar o solo ali, uma amostra de solo, aquele solo ele vai apresentar o quê? Todas as partículas deles vão aproximadamente, né? Pode considerar que todas as partículas elas vão apresentar o mesmo tamanho, tá certo? Então, se a gente pegasse esse exemplo aqui, ó, no caso desse solo, basicamente, né, todas as partículas de solo vão apresentar o tamanho o quê? De 19, aproximadamente de 19, 18 milímetros, né? Ó, tá certo? Então, por exemplo, se a gente pegasse um solo menor, com partículas menores, a gente poderia ter essa mesma curva aqui, ó, sendo ela aqui, né? Então, seria o quê? Que como se fosse uma areia, por exemplo, que ela apresentasse em torno dessas dimensões aqui, né? Mas que suas partículas não, todas elas apresentassem praticamente o mesmo tamanho. Ok? Alguma pergunta? Perguntas, pessoal? Não, professor, pode continuar. Tá dando para entender. Ótimo. Ou então, pessoal, eu vou utilizar aqui também essa demonstração, que eu gosto bastante, traz no livro do Caputo, tá certo? E ele traz essa outra denominação que vai ser o mesmo princípio. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter uma curva contínua, ele vai ter um solo bem graduado, que chama, né? Então, quando a curva for contínua, só para a gente analisar aqui, ó, percebe? A gente pode dizer que o solo é bem graduado. Seria o exemplo aqui da curva, do qual da curva, pessoal, da curva A, né? Aqui, ó, ele é um solo bem graduado, tá certo? Ele pode ter um solo de graduação uniforme, que no caso é a curva C aqui, ó. Isso. Então, basicamente, todos os tamanhos dele, né, vão ser o mesmo, certo? As partículas, praticamente todas as partículas vão apresentar o mesmo tamanho. Então, para esse caso, a gente vai ter um solo de graduação uniforme.
ou solo de graduação aberta, né? Como eu disse, vai ter determinados tamanhos aqui que não vão apresentar na graduação desse solo, que seria o exemplo aqui da curva B. Beleza? Então, se tratando de curvas granulométricas, a gente pode ter o quê? Contínua, uniforme ou descontínua, né? Ou falando nesses termos, né? Que aí está, a gente pode dizer que a gente pode ter o quê? Um solo quanto à granulometria, né? Solo bem graduado, solo de graduação uniforme e um solo de graduação aberto. Tá certo? Bom, aí, complementando essas classificações que a gente viu em termos de curva, a gente pode ter alguns parâmetros, né, que vão, vamos dizer assim, fornecer, vão nos dar outra forma de a gente interpretar essas características, tá certo? Então, por exemplo, a gente vai ter inicialmente o diâmetro efetivo, certo, pessoal? Que seria o quê? Ó? O diâmetro correspondente a 10% em peso total de todas as partículas menores que ele, certo? Em outras palavras, né? É exatamente, ó, a gente vinha aqui na curva, tá certo? E pega aqui, ó, 10%, né? Porcentagem que passa, a gente pegar 10% aqui, ó, chegar na curva aqui granulométrica do solo e bater para cá, né? Para o eixo X, que vai ser exatamente onde a gente vai ter a abertura das peneiras. Então, a gente vai ter aqui o diâmetro efetivo, ou D10, como queira chamar, tá certo? A gente vai estudar isso aí, a gente vai ter uma aplicação disso aí lá na frente, né? A gente vai voltar, vamos dizer assim, a utilizar esse termo, certo? Lá em pavimentação, quando a gente tiver tratando de forma mais específica, vamos dizer assim, desses materiais, né? Da escolha de materiais, que ele vai ter essa característica, ela vai ser importante exatamente para a questão da drenagem, né? Certo? Se um solo, um agregado, dependendo do tamanho do diâmetro efetivo, né? Ele vai exatamente ter vai representar uma importância para a questão da drenagem, tá certo? Então, em breve nós voltaremos a falar dessa propriedade, ok? Então, mas inicialmente, como é que a gente obtém? Recapitulando. Vem aqui, né, na curva granulométrica, pega aqui, ó, diâmetro efetivo, diâmetro correspondente a 10%. Então, a gente já, pelo que a gente já estudou anteriormente, né, a gente sabe do que se trata aqui a curva, né? Então, a gente vem aqui em 10%, e bate na curva aqui, ó, depois rebate aqui para o eixo X, onde a gente vai ter a abertura das peneiras e vai ter o diâmetro efetivo, tá certo? Outro parâmetro vai ser o coeficiente de uniformidade, pessoal, certo? Que vai ser, ó, a razão entre os diâmetros correspondente a 60 e 10% tomado na curva granulométrica, né? Então, o D10 a gente já aprendeu como é que se obtém, né? E agora a gente só precisa achar o D60, que vai ser simplesmente o mesmo princípio. Só que em vez de 10%, a gente vai pegar o D60, tá certo? Aí a literatura, o pessoal dizem, né, que o termo mais correto seria coeficiente de desuniformidade, né? Porque quanto menor esse coeficiente, maior é a uniformidade da curva, né? É isso que eu vou mostrar para vocês aqui na sequência. Então, se por exemplo aqui, ó, a gente tem essas faixas de coeficiente que vai exatamente nos fornecer, vai exatamente fornecer, né, matematicamente, né, o quanto, vamos dizer assim, uma curva ela é uniforme ou não, tá certo? Então, se o coeficiente de uniformidade for menor do que 5, a gente vai ter o quê? Uma curva muito uniforme, tá certo? Para valores de coeficiente de uniformidade entre 5 e 15, a gente vai dizer que essa curva ela é mediamente uniforme, tá certo? E para coeficientes de uniformidade que superam o valor de 15, a gente vai ter uma curva não uniforme, né? Certo? Então, essa curva ela já é mais, vamos dizer assim, mais espalhada, mais contínua, tá certo? Então, só para a gente entender, ó, vamos pegar aqui uma curva muito uniforme, né? Então, só voltando aqui, então aqui a gente teria, vamos dizer assim, uma curva mais contínua, né? Aí eu vou pegar aqui, ó, uma curva mais uniforme, conforme a gente viu anteriormente, né? Então ela vai ter essa característica, ela vai estar mais
mais vertical, tá certo? E tendo aqui a expressão, né? A gente vai ter aqui o D10, tá certo? E agora vamos calcular o que, pessoal? O D60, não é isso? Se eu pegar o D60 aqui, ó, o que está acontecendo com o D10 e o D60, pessoal? Eles são aproximadamente iguais, né? Ó. Então, o D60 ele vai ser aproximadamente igual a D10, né? Então, quando eu dividir aqui, ó, trouxer para essa expressão, né? A gente vai ter que o coeficiente de uniformidade ele vai tender a ser 1, né? Então, vamos dizer assim, uma curva 100% uniforme seria uma curva que o coeficiente de uniformidade fosse igual a 1, né? Então, só lembrar que a gente viu anteriormente, para curvas com coeficiente menor do que 1, a gente vai ter o quê? Que vão ser curvas bem uniformes. São curvas bastante uniformes. Tá certo? Ok? Bom, então para finalizar essa parte de granulometria, tá certo? A gente vai ter um parâmetro muito importante, né, de se analisar em termos de granulometria, que é exatamente a correção granulométrica, pessoal. Então, quais situações a gente terá uma correção granulométrica, certo? Quando não se encontra nenhum material que, de forma isolada, ele satisfaça certas especificações, tá certo? Então, por exemplo, nessa figura aqui, ó, a gente tem uma especificação para a subbase, certo? Primeiro que é a subbase, né? Subbase vai ser uma das camadas do pavimento, né? O pavimento ele é uma estrutura que ele é formado por diversas camadas, certo? Aquela camada que a gente vê, vamos dizer assim, que ela está tendo contato direto com os pneus dos veículos, ali é apenas uma das camadas, que é a camada que a gente chama de revestimento, tá certo? Então, logo abaixo do revestimento, a gente vai ter uma camada que vai ser o quê? A camada de base, certo? E embaixo, inferior à camada de base, a gente vai ter a camada de subbase, certo? E abaixo a gente vai ter outra camada que a gente vai chamar reforço de subleito. E depois a gente vai ter o subleito, que vai ser exatamente, né, a fundação do pavimento. Ok? E o projeto de pavimento envolve exatamente, né, você selecionar materiais e, em função, né, das características desses materiais, você vai determinar a espessura dessas camadas, né? De modo que a carga que o pavimento ele está recebendo do tráfego, né, ele vai transmitir isso para a fundação sem que haja o colapso do pavimento, tá certo? E aí, né, existem as especificações que elas vão, dentre outros parâmetros, né, aqui a gente está falando apenas de granulometria, né, tá certo? Existem algumas especificações que elas vão determinar granulometrias padrões, vamos dizer assim. Ou seja, vai ser faixas granulométricas, né, que elas vão apresentar o quê? Um bom desempenho, tá certo? Então, por exemplo, eu vou escolher um solo para compor uma camada de subbase, tá certo? Um solo que eu tenho lá na minha jazida, uma determinada jazida, eu vou escolher aquele solo para minha subbase. Aí eu vou lá pegar a norma do DENIT, certo? Vamos considerar que essa norma aqui. E aí o que, é que vai acontecer? Eu vou fazer a granulometria do meu solo e eu tenho que verificar se ele está dentro dessa faixa aqui, ó, tá certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho um exemplo de especificação e aqui eu tenho uma graduação que ele chamou, né? E eu vou ter aqui 3 curvas. Então, a curva A, essa curva superior aqui, ó, certo? E eu vou ter a curva B, que vai ser essa curva aqui de baixo. Essa curva aqui inferior. E eu vou ter a curva C, ó, que seria essa curva que está entre as curvas A e a B. Então, o meu solo, certo? A granulometria do meu material, ela tem que estar inserida entre essas duas faixas aí. Ou seja, as faixas da especificação, tá certo? Caso o meu solo ele não esteja, o que é que vai acontecer? Eu vou fazer o que ele chama aí de correção granulométrica. O que é que eu vou fazer? Eu vou misturar ele com outro solo que apresente outra granulometria, de modo que, quando eu misturar esses 2 solos, eles possam se encaixados aqui. Tá certo? Como eu disse, né? A gente pode ter o quê? Vários tipos de curva, né? Então, se a gente tiver uma curva uniforme,
conforme eu mostrei anteriormente, uma curva uniforme ela vai ser o quê? Ela vai estar aqui em pé, não é isso? Ó, certo? Então, ela provavelmente, um solo que ele apresente é uma curva uniforme, ela não vai inserir nessa curva aí. Se a gente observar, ela é uma curva o quê? Mais contínua. Geralmente, essas camadas estruturais, elas vão exigir o quê? Curvas mais contínuas, né? Por quê? Porque ela vai ter ali, pessoal, vários tamanhos. O que é que vai acontecer? Esses tamanhos, um vai complementar os outros, vamos dizer assim. Então, o solo, isso vai fazer com que o solo apresente menos vazios, né? Ou seja, essa estrutura do solo, ela vai ser o quê? Vai apresentar uma maior estabilidade e, consequentemente, ela vai apresentar o quê? Uma maior resistência, tá certo? Então, isso é uma das coisas, né, que a gente vai estudar também futuramente no ensaio de compactação, né? Isso aí vai influenciar também no ensaio de compactação, tá certo? Então, isso vale tanto para solo, né, como para agregado, né? Então, se você tiver aqui um solo ali que ele apresenta, vamos dizer assim, vários tamanhos, eles vão apresentar um intertravamento melhor, tá certo? Esse solo ele vai tender a apresentar uma maior estabilidade, ok? Então, para essa situação, o que é que a gente faz? A gente faz uma correção granulométrica, tá certo? Então, tem um exemplo aqui que eu vou mostrar aqui para vocês, para a gente debater isso. Vamos aqui para o Excel. Eu vou ter aqui essa planilha que eu criei. Sim, aí apenas uma observação, ó, que eu já havia esquecido de falar para vocês. Vai existir, né, algumas formas de você fazer essa correção granulométrica. Então, só para a título de conhecimento, vou falar para vocês, no livro do Caputo, ele traz 3 tipos. Ele traz o processo algébrico, ele traz o processo triangular, né, processo de triângulo, e o processo gráfico de Rutherford, acho que é Rutherford que se pronuncia, tá bom? Se eu não me falha a memória, o processo algébrico é o princípio desse processo que eu vou mostrar para vocês, né? Esse processo aqui que eu chamo é o método das tentativas. Então, depois aí vocês pegam o livro do Caputo e façam, para conhecimento de vocês, né? Vocês dêem uma lida aí sobre cada um desses procedimentos, tá certo? Como eu disse, né? Eu utilizo aqui o processo que é conhecido como método das tentativas, né? Então, no livro também do Vlastimir, ele também traz alguns desses exemplos. Se eu não me engano, eu acho que ele traz também esse método das tentativas. Então, como a gente tem o Excel, acaba sendo um processo que apresenta uma boa aplicabilidade utilizando uma planilha eletrônica, no caso do Excel. Então, eu criei essa planilha aqui, que inicialmente eu criei, né, para agregado, que era o que eu trabalhava anteriormente, mas é o mesmo princípio para solos, né? Então, aqui, ó, só algumas informações, né? Isso aqui não importa. Então, eu utilizei aqui essa especificação, pessoal, que é a especificação 141 de 2010 do DENIT, que é para subbase, ok? Desculpa, para base, está aqui, ó. Aplicação base e a faixa B. Então, depois vocês podem observar, essa especificação ela vai trazer várias faixas, né? Então, dependendo do tipo de pavimento que se for utilizar, você vai ter várias faixas. Então, vou pegar uma faixa qualquer aqui apenas para a gente exemplificar. E aqui tem os parâmetros, né? Então, essas aqui são as peneiras, ó, tá certo? Então, 50,8 milímetros, 25,4, 9,5, 4,8, 2, 0,42 e 0,074, tá certo? Então, nesse caso aqui, a especificação, esses aqui são os limites que são passantes, nota aqui, ó, porcentagem passante, e a especificação ele traz esses limites aqui, ó, que estão aqui até nessa parte aqui. Isso aqui não, por enquanto, não, a gente só vai utilizar essas 7 peneiras, tá certo? Isso aqui são as especificações, ó. Aqui as tolerâncias, aqui é o valor, os limites que eu calculei considerando essas tolerâncias, tá certo?
E aqui, ó, eu vou ter nessa curva, essas curvas pretas aqui, ó, tá certo? Aqui vai ser exatamente meu limite superior e meu limite inferior, tá certo? Então, o solo que eu vou utilizar nessa camada, ele tem que estar dentre essas duas curvas que aí estão mostradas, tá certo? E aqui, pessoal, eu tenho os meus, nessa parte aqui da planilha, eu vou ter os materiais disponíveis, ó, tá certo? Aí aqui eu tenho dois solos, ó. Então, a granulometria de dois solos que eu tinha, e coloquei aqui apenas para a gente exercitar, tá certo? E isso aqui são resultados que eu obtive, né, no ensaio de granulometria, tá certo? Então, o ensaio eu fiz várias amostras, né, peguei uma média e coloquei aqui nessa planilha para a gente trabalhar. Então, eu tenho um solo A4 e um solo A24. Lá em pavimentação, né, a gente vai voltar a falar sobre esse tipo de classificação dos solos, tá certo? Não faz muito sentido a gente falar agora porque vai envolver outros parâmetros que nós iremos estudar ainda, tá certo? Bem, então aqui a gente tem a granulometria desse solo. O mais laranjinha, que é esse aqui, né, o solo A4, e o mais amarelinho, o solo A24. Então, nota que eles estão totalmente, né, fora aqui da nossa curva, né? Certo? Aí, aqui eu vou obter os resultados, certo, pessoal? Passante. E aqui eu vou ter, aqui nesse espaço da planilha, eu vou fazendo tentativas, né? Tá certo? Nota que não tem nenhum valor aqui, tá tudo zero. Então, inicialmente, eu posso fazer o seguinte, ó. Se minha mistura, eu vou utilizar o quê? 50% desse solo, certo? No caso aqui, ó, o A4, e eu vou utilizar o quê? 50% desse solo. O que é que vai acontecer? Essa curva vermelha aqui vai ser meu resultado obtido. Né? Que vai ser essa curva que apareceu aqui em vermelho agora. Então, note que ela ainda vai estar totalmente fora, né? Por quê, pessoal? Se a gente analisar essa curva aqui, ó, como eu falei, ela é uma curva bem contínua. Então, praticamente, ela vai ter o quê? Ela vai necessitar ter todos os tamanhos de partículas para atender essa especificação. Se a gente pegar esse solo, é um solo mais fino, né? A gente pega aqui, ó, por exemplo, a peneira aqui, a peneira 50.8. Nessas três peneiras aqui, ó, praticamente ele passou 100%, né? Na menor peneira, que é a peneira 200, ó, ele passou o quê? 50%. Então, é um solo muito fino mesmo. Então, é impossível atender essa minha especificação com apenas utilizando esse solo, né? Se eu pegar o solo A24 também, ele não vai... Ó, em vez de utilizar 50%, eu vou fazer o seguinte, ó. Só para a gente fazer o teste aqui. Vou utilizar 100% de um e 0 de outro. Note que a curvinha vermelha, vocês não conseguem observar exatamente porque ela está atrás aqui, né, do solo A4, né? Elas estão coincidindo. Né? Da mesma maneira, se eu colocar 100 aqui, da mesma maneira, se eu colocar 100 e 0 aqui, né? Ela vai desaparecer, né? Então, eu tenho dois solos bastante parecidos, né? Então, se eu colocar aqui 50 e 50, o que é que vai acontecer? Ela não vai atender. Por quê, pessoal? Note que eu preciso descer essa curva vermelha para cá, né? Né? Se eu descer ela para cá, isso significa o quê? Ó? Quanto eu desço aqui, pessoal, quando eu desço aqui, isso significa o quê? Que eu vou ter menos material passante, não é isso? Então, menos material passante é o quê? Que o solo ele é mais grosso, ele é maior, tá certo? O que é natural, né? Porque a gente tem uma camada de base aqui, a camada de base é aquela camada que é logo após o revestimento, é uma camada que exige, vamos dizer assim, uma certa resistência, tá certo? Então, geralmente, pessoal, o solo, quanto mais fino, ele menos resistente ele vai apresentar, né? Se a gente pega um pedregulho, por exemplo, ele é mais resistente do que um solo mais argiloso, né? Então, é natural que se exija aqui um solo mais grosso, tá certo? Então, lembre-se, essa especificação que eu estou falando aqui da camada de base, certo? A gente tá procurando atender essa especificação apenas
em relação à granulometria. Vão existir outros parâmetros, tá certo? Limite de liquidez, índice de plasticidade, que é o que a gente vai estudar na próxima aula. Índice de suporte Califórnia, que é um ensaio que a gente vai aprender também posteriormente, tá certo? Então, esse exemplo aqui, ele trata apenas desse aspecto relativo à granulometria, tá bom? Então, só para que fique claro aí, tá certo? Então, o que é que eu posso fazer aqui? Eu teria, né, nessa situação, que buscar um solo que fosse mais, um solo mais grosso, né, para eu misturar melhor e ele faça com que essa minha mistura, ela desça aqui, né? Que eu apresento um percentual também de solo maior. Então, vamos tentar aqui, ó, colocar 70% e 30%. Note que não vai fazer nenhum efeito aqui, porque o solo ele apresenta praticamente, ó, o mesmo tamanho, né? Ele apresenta as mesmas curvas granulométricas praticamente, né? Embora o solo A24, ele apresenta um percentual passando da primeira 200, né? Bem abaixo do solo A4, né? Se a gente observar aqui as curvas, deixa eu só tirar zero aqui, para nota que as curvas nessas peneiras aqui, elas são bastante próximas, né? Mas quando chega na peneira 200 aqui, o solo A4, ele apresenta realmente bem mais material fino. Então, a solução aqui é o quê? É eu tentar colocar aqui um material mais grosso. Já está até aqui, inclusive, já tinha feito anteriormente, colocando outros materiais. Então, por exemplo, uma brita 3/4, né? Brita 3/4, ela já é uma brita... deixa eu só olhar aqui, para eu verificar, que aí está em polegada, só para eu confirmar aqui o tamanho para vocês. 3/4 seria isso, conforme eu estava imaginando, é a brita 19, né? A brita a dimensão característica dela é a brita 19, tá certo? Que geralmente é aquela brita que vocês vão encontrar em material de construção, ok? Então, aquele tamanho ali é a brita 19. Então, eu vou colocar aqui, ó, se eu tiver o resultado aqui, eu vou colocar aqui para a gente verificar, tá certo? Se ela vai atender aí a minha curva, tá bom? Então, deixa eu pegar aqui na minha... Deixa eu pegar aqui na minha dissertação, que eu tenho esse resultado, que aí fica mais fácil de eu colocar. Então, deixa eu... Só um instante. Pronto, já achei aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, vou verificar aqui, aí eu vou preencher minha planilha. Eu vou verificar a porcentagem passante, né, da peneira 50,8. Então, vai ser 100%. Agora, peneira o quê? 25,4. 25,4 eu não tenho aqui, então, mas vai ser 100% também, ó, porque a peneira, deixa eu ver, a peneira 9,5, peneira 9,5, e aqui eu tenho a peneira 19, então ela passou 99, então certamente passou 25 também, certamente passou 100% também na de 25, tá certo? Então, qual é a próxima peneira que ele traz aqui? A 9,5, tá vendo, pessoal? É seguindo isso aqui, ó. A 9,5 eu vou ter quanto? 19,4. Certo? Agora eu vou ter peneira 4,8. 0,8. Peneira que agora, meu Deus, número 10. Peneira 2 milímetros. 0,5. Peneira número 40. 0,4. E agora eu vou ter a peneira o quê, meu Deus? Sim, a peneira 200, que vai ser 0,12. Então, automaticamente aqui, vamos... Observe que aqui ele já traçou a curva aqui, né? Eu já tinha feito. Ele já traçou a curva aqui em azul, ó, da brita 3/4.
Então, note que é uma curva totalmente diferente, né, da curva do solo. Então, ela é a curva o quê, pessoal? Mais uniforme, né? E geralmente a brita é um processo onde a rocha passou por um processo de britagem e por um processo de peneiramento, então ele vai garantir, né, que todos os tamanhos sejam uniformes, né? Então, geralmente você deve ter visto isso na disciplina de materiais, quando o professor falou de agregados. Então, exatamente, ele vai apresentar a curva com esse aspecto, né? Aí, agora, vamos tentar aqui uma mistura, né? Então, vamos colocar aqui, ó, fazer o seguinte, vamos colocar 25% do solo, né? Do solo, 25% do outro, vamos colocar 50% aqui agora, da brita para ver o que a gente vai coisar. Ó, note que agora, ó, o fato de eu ter colocado 50% desse material que apresenta uma granulometria, ela já desceu consideravelmente aqui, ó. Então, a curva aqui, ela apresentou uma tendência agora de, vamos dizer assim, de se encaixar aí, tá certo? Então, o ponto que ficou aí, nessa coluna aqui, mais à direita, eu coloquei aqui esse parâmetro, né? Porque ele me ajuda aqui a eu ver rapidamente. Ó. Então, o primeiro ponto aqui, ele atendeu, ó. Quais foram os pontos que ele não atenderam? Não atenderam nas duas últimas peneiras, né? Que é exatamente, ó, esse ponto aqui, isso que ficou fora, esse aqui ele atendeu, e esse segundo ponto aqui, ó, né? Ele ficou fora também, ó. Tento novamente. Que é esse ponto aqui, ó. Tá certo? Então, não cheguei, vamos dizer assim, a encaixar, mas já apresentou um cenário aí mais positivo, né? Então, vamos tentar aqui agora. O que é que eu faço aqui? Conforme está falado aí, né? O método é o método da tentativa, é você ir tentando, tá certo? Então, vamos colocar aqui 20%, ó, 20%, e 60%, tá certo? Então, ele praticamente não mudou, né? O que ele mudou aqui foi que subiu um pouquinho pelo fato de eu ter aumentado aqui o de material de brita 3/4, que seria o material mais grosso, tá certo? E aí, pessoal, aí ir tentando, tá certo? Se você verificar e com esses materiais ainda não atenderam, qual é a dica? Você ir buscar outro material, tá certo? Então, a gente está finalizando agora essa terceira parte, a gente tem menos de 1 minuto, aí quando eu voltar, a gente conclui esse exemplo, tá certo? Ok? Até aqui, alguma pergunta? Caso vocês tenham, melhor falando, aí quando a gente voltar, vocês fazem, tá certo?